Fala, galera linda! Mais uma vez, professor Joades, professor de Física da plataforma Gonçalves Dias, em mais uma aula, tá? Mas hoje o projeto é um projeto novo, né? Atividades curriculares complementares, tá? Então, dando continuidade a esse projeto, né? Já tivemos algumas aulas, eu espero que vocês já tenham assistido. Você aí do segundo ano, tem aulas na plataforma lá, para vocês dar uma olhadinha. E essa daqui é uma continuação, certo? Hoje, qual é o tema? O macro tema é termodinâmica, certo? O que seria termodinâmica? Ó, a palavra termodinâmica. Termo tem a ver com temperatura, mas está mais no sentido de energia térmica, que é o calor. Dinâmico, movimento. Então, a termodinâmica é o estudo da transformação de energia térmica em energia de movimento, que é a energia cinética. Estuda isso. Como é que faz para a gente transformar uma forma de energia, uma das formas de energia mais abundante que existe no universo, que é o calor, em uma outra forma de energia, como energia cinética, por exemplo, que é a energia do movimento? Como é que faz para a gente realizar essa transformação? Na termodinâmica, você estuda os princípios, os fundamentos dessa transformação, tá? Hoje a gente vai ver um pouquinho. Essa transformação, ela é feita aqui para nós no ensino médio, ela é feita através de uma substância que faz isso, que transforma a energia de uma forma e outra através do trabalho. Essa substância a gente chama substância trabalhante, que é um gás ideal, que foi tema de aulas anteriores. Tá? Por isso que é bom dar uma olhadinha nas aulas que já estão lá na plataforma. Pode pedir para o seu professor que ele consegue as aulas para você. Tá? Então nós já tivemos aula de estudo dos gases, equação de Clapeyron, equação geral dos gases, transformações gasosas, e agora a gente vai para a termodinâmica mesmo. Tá? Então o tema macro é esse. E a nossa aula de hoje, vamos priorizar o termo trabalho, tá? Trabalho na física. Esse termo na física, ele remete a duas outras grandezas, força e distância. Realiza-se trabalho quando você tem força e essa força está associada a um deslocamento, consegue deslocar alguma coisa, certo? Quando uma força é aplicada e nessa aplicação consegue haver um deslocamento, nós temos uma grandeza física chamada trabalho, tá? Então, o trabalho é uma grandeza escalar, certo? Então, o sinal é importante, não é vetorial, tá? Então, não tem aquelas somas de vetores aqui, não. A soma de escalares é só somar valores mesmo. Mas o sinal é importante. Então, vamos ter trabalhos positivos e vamos ter trabalhos negativos. E é importante colocar o sinal certo, tá? Mas primeiro, vamos para a ideia de trabalho. Qual é a ideia de trabalho? Eu vou começar aqui pelo quadro. Olha só, quem vai trabalhar para a gente é o gás ideal, tá? Então, eu quis desenhar aqui com vocês um recipiente que tem um êmbolo, uma tampa móvel. Um êmbolo seria essa tampa móvel. Essa tampa ela pode se movimentar livremente para cima e para baixo. E aqui dentro, aquelas bolinhas azuis são representações de partículas do gás. Obviamente, as partículas não são desse tamanho e nem naquela pequeníssima quantidade. A quantidade de partículas que existe em um mol de um gás não é difícil de vocês imaginarem. Tá? Um mol de gás são muitas partículas, certo? Seria a produção de soja do Brasil, um dos maiores produtores de soja, por muitos e muitos anos, se um grão de soja fosse considerado uma partícula de gás. Só para vocês terem uma vaga ideia. O Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo. Então, era necessário muitos anos de produção para que o Brasil produzisse 1 mol de grãos de soja. Então, um gás às vezes tem 2 mols, 3 mols, é uma quantidade muito grande de partículas. Aí o que foi que eu fiz? Eu taquei fogo aqui embaixo.
Quando eu taquei fogo ali embaixo, essas partículas começaram a ficar mais agitadas. Então eu coloquei uns tracinhos aqui para simbolizar que elas estão mais agitadas, estão mais rápidas. Consequentemente, elas vão bater na parede do recipiente com mais força. Essa parte, elas seguram porque elas estão fixas. Mas quando começar a bater aqui em cima, galera, ó, essa parte aqui de cima vai subir. Então tem um recipiente que quando o gás começa a bater, eu aqueci, ele tá mais agitado, ele começa a bater em cima também. Bate do lado, bate embaixo, bate, mas aí não vai fazer diferença porque aquele está fixo. Mas quando ele bater em cima, a tampa vai começando a subir, ó, começar a subir. E isso, vai ter força? Tem. Tem deslocamento? Tem. Se tem força, tem deslocamento, tem trabalho. Se tem trabalho, como é que a gente calcula? Imagina vocês, quando bater, esse gás que antes estava ocupando um volumezinho pequeno, ó, agora ele vai estar ocupando um volume maior. Ele sofreu uma variação de volume, certo? O trabalho realizado por esse gás é dado pela expressão, ó, mais ou menos pressão vezes variação de volume. P delta V. Tá? Beleza? Então, o que é esse P? É a pressão que o gás está exercendo nas paredes do recipiente. E esse delta V, o que seria esse delta V? O delta V é a variação que o volume sofreu. Vamos supor aqui, ó, aqui o volume era 2 litros. Aumentou para 5 litros. Então era 2, aumentou para 5. Era 2, aumentou para 5. Então variou quanto? Seria 5 menos 2. Variou 3 litros. Então esse ΔV é a variação do volume sofrido pelo gás. Tá? E aí, vamos aqui, ó. O sinal que eu falei que era importante. Se o volume do gás aumentar, okay, o volume aumenta, se ele se expandir, tá? O trabalho é positivo. Trabalho maior que zero é o mesmo que trabalho positivo. Então o sinalzinho vai ser positivo. Agora, se o volume do gás diminuir, se ele for comprimido e aí o volume dele reduzir, o trabalho vai ser negativo. Ó. Trabalho menor que zero. Maior que é menor que, Joadson, nunca aprendi isso. É muito simples. A pontinha vai, essa ponta do sinal, tanto faz maior ou menor, sempre vai apontar, a pontinha, ó, sempre vai apontar para o menor valor dos dois. Então, ó, desses dois, esse aqui é o menor. Então, trabalho maior que zero. Ó, desses dois, a pontinha, ó, para cá, ó, trabalho menor que zero. Tá? Então, se o volume diminuir, o trabalho é negativo. Se o volume aumentar, o trabalho é positivo. E se o gás não sofrer variação do volume? Se o volume permanecer constante, ó, transformação isovolumétrica, que é da aula passada, aí o trabalho é nulo. Então, gente, só vai ter trabalho realizado pelo gás se variar volume. Tá? Se o volume permanecer constante, não tem trabalho. Beleza? É isso. Agora vejam, para essa fórmula, eu tenho um único valor de pressão. E se porventura, quando o gás começar a se expandir, a pressão mudar? Se, quando o volume começar a aumentar, vamos supor, preste atenção, a pressão começa com 2 atms. Aí o volume vai aumentando, a pressão também. 3, 4, 5, 6, 7. Era 2, aumentou para 7. A pressão, estou falando da pressão. E o volume era 2, aumentou para 5. Igual o exemplo, ó, o volume era 2, aumentou para 5. E a pressão era 2 e aumentou para 7. Qual o valor de pressão que você bota? Veja que aqui é a variação do volume, mas aqui ó, não é variação da pressão. É só pressão. Então essa fórmula só vai servir se a transformação for com pressão constante, isobárica. Mas, Joadson, eu estudei na química, às vezes a pressão é variável, né? E aí, não dá para calcular? Dá sim. Mas aí, para fazer a conta, temos que apelar para o método gráfico, certo?
o método gráfico que vai dizer como é que a pressão vai variar para a gente. Aí eu dei um exemplo bem simples, tá? Mas não quer dizer que pode ser assim apenas, pode ser assim, ó, pode ser para baixo, gente, pode ser assim, ó, para cima, depois na horizontal, depois para baixo. Existem muitas possibilidades, que não dá para eu estar elencando todas as possibilidades aqui. Mas eu quero que vocês vejam de uma maneira geral. No gráfico da pressão em função do volume, se liguem, essas mesmas grandezas aqui, ó, pressão, volume. Esse gráfico é clássico da termodinâmica. Nesse gráfico, pressão versus volume, como faz para calcular o trabalho? Você vai fazer o seguinte, ó, o gráfico é só essa reta azul. Pressão e volume é o plano cartesiano. Então você vai pegar o começo do gráfico aqui, ó, projetar para o eixo X, pega o final do gráfico, projeta para o eixo X. E aí você tem essa figura geométrica aqui, ó, que nesse caso é um trapézio. Mas pode ser outra figura, às vezes é um triângulo, às vezes é um retângulo, às vezes é um quadrado. O trabalho, nesse caso, é numericamente igual à área interna da figura. Então, para calcular o trabalho, tem que calcular a área interna da figura, tá? Então, aqui, ó, nas transformações em que a pressão varia, o trabalho é numericamente igual à área da figura. Beleza? E ainda permanece a mesma sequência aqui, ó. Se o sentido for assim, ó, para lá, quer dizer que o volume de V1 para V2, ó, se o sentido for esse, volume está aumentando. Olha, está indo dessa situação para essa. Então o volume está indo de V1 para V2. Nesse caso aqui, ó, o trabalho vai ser positivo. Mas se porventura viesse de V2 para V1, viesse, ó, de 6 para 2, volume diminuindo, aí o trabalho seria negativo. Então tem que atentar para isso. Volume aumentou, trabalho positivo. Volume diminuiu, trabalho negativo. É necessário ele fornecer o sentido da transformação, para a gente saber se o volume vai aumentar ou vai diminuir. Beleza? E aí eu tenho o método gráfico 2, que é quando a transformação ela é fechada. Essa daqui não é fechada, ela começou bem aqui e terminou em um ponto diferente da onde ela começou. Mas quando ela é fechada, quando a transformação ela é chamada cíclica. Cíclica é porque vem um ciclo, é fechado. Aonde ela termina é onde começa. Então começa onde termina, tá? Vai lá, sofre várias transformações e no final volta para o mesmo ponto. Aí nesse caso o trabalho é numericamente igual à área interna da figura. Ó. Trabalho numericamente igual à área interna da figura. Aí não projeta para o eixo X, para o eixo do volume, não. Faz só a área interna da figura. E aí, quando que vai ser positivo, quando é que vai ser negativo? Aí é o seguinte, ó, quando as transformações estiverem no sentido horário, que é esse primeiro caso, o trabalho é positivo. Então aqui, nesse primeiro caso, ó, o trabalho vai ser maior que zero, positivo. Transformações no sentido horário, ó, sentido do ponteiro dos relógios. E quando o sentido for anti-horário, o trabalho vai ser negativo. Então, ó, trabalho negativo quando for no sentido anti-horário. Belezinha? É isso. Essa primeira parte é essa. Falamos do trabalho, numa transformação isobárica, P delta V, e o método gráfico. Uma transformação simples e para as transformações cíclicas.
Resposta, 2 joules. Belezinha? Ok, gente. Só isso basta? Não. No material que vocês receberam, tem um plano de estudos. No plano de estudos, vocês podem olhar melhor o conteúdo, tá? Tem mais coisas para vocês estudarem, tem mais conceitos e o principal, tem mais exercícios para vocês fazerem, tá? Tem exercício de gráficos lá para vocês fazerem a área da figura, tem exercícios com transformações cíclicas também para vocês fazerem, tá? E Joadson, e as respostas como estão? Estão lá no final. Se vocês tiverem dificuldade de fazer, por exemplo, saber como é que calcula a área de figuras geométricas, como trapézio, retângulo, triângulo, aí vocês pedem auxílio para o professor. Pode ser até o professor de matemática também, ele pode auxiliar vocês, tá bom? Então eu quero que vocês façam mais exercícios para vocês fixarem esse conteúdo. Belezinha? Então tá lá no material de estudos, você pode ler a teoria e fazer os exercícios que estão com o gabarito lá embaixo. Belezinha? Então a gente fica por aqui, muito obrigado, tchau, tchau e até a próxima.